Graças e paz abençoados, glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu rogo ao nome do único e suficiente Salvador que é Jesus Cristo, nosso Jesus Cristo ressuscitado, para que você receba graça, para que você receba apostolado. Efésios 1:18. Eu rogo, irmãos, para que vocês recebam sabedoria que vem do alto, amém? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, abençoado? Então, esta é a parte 2. Meu nome é Maria. Amém, abençoado? Se inscreve no canal Graça sobre Graça Macedo, que temos muito, mas muito que falar desse assunto, amém? Vamos continuar parte 2 desta ministração, amém? E eu penso que vai ter mais, hein, abençoados? Este assunto aqui dá muito pano para manga, abençoado. Este assunto aqui, denunciando o sistema religioso, denunciando a mentira, denunciando o sistema religioso, denunciando a mentira. É um assunto bem sério, mas muito sério, abençoado. Mas muito sério, vocês não têm noção, abençoados, do que esse assunto é sério. Vamos lá então, abençoados, vamos continuar, amém? Porque a primeira parte ficou muitos textos ainda para trás. E eu penso que essa segunda parte ainda vai ficar muitos textos para trás. Amém? Mas vamos lá, abençoado. Vai ficar entre aspas, porque eu vou anunciar a mentira. Eu vou anunciar o que é o sistema religioso. Essa semana o Espírito Santo ele estava me ensinando, não é? Havia um tempo onde eu tinha um trabalho, abençoados, que ao entrar no trabalho, antes de dar o horário de nós trabalharmos, eu digo nós, né, porque eu estava numa empresa e havia mais funcionários, claro. Então, abençoados, chegava um pouco antes, não é, do horário, então tinha que ligar o sistema, ou seja, colocar aquele sistema, porque a partir das 8 horas nós íamos começar a trabalhar. Então, um pouco antes, ligávamos ali aquele sistema e a empresa toda ia trabalhar naquele sistema. Entenderam, abençoado? O que é um sistema? Este é um sistema da terra. E no céu também tem um sistema, abençoado. Nas áreas celestiais tem um sistema religioso, onde todos estão indo por essa porta larga. Jesus chamou de porta larga. Há um ministro Paulo em graça que está entrando na porta estreita. E a porta larga, abençoado como Jesus disse, essa porta larga levam os filhos de Deus a se perder do evangelho, abençoado. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Salvo, sempre salvo você é, abençoado. E eles dizem que você tem que fazer isto, é um sistema religioso. Enquanto nós somos salvos por graça de Deus. Efésios 2:8. Pela minha graça vocês são salvos. Não é por obras, para que ninguém se glorie, mas pela minha graça vocês estão salvos. E eles dizem que vocês têm que fazer isso, que vocês têm que fazer aquilo. Isso é um sistema religioso. Uma combinação. Maria, mas está escrito. Vamos ver, abençoado, o que está escrito e o que não está escrito. Então, eles passam da linha vermelha. Há uma linha vermelha, abençoado, onde nós não devemos avançar. Amém? Então, o sistema religioso. Então, nós, em graça, abençoados, vamos anunciar a mentira que está acontecendo dentro das áreas celestiais. Vamos denunciar a mentira. O que é uma mentira dentro das áreas celestiais, abençoados? Foi falado no ministério quarta-feira.
Ministério Graça Apostolado. Abençoados de Deus. Aonde é que está escrito que se deve vender chaves? Para que você seja abençoado. Vender chaves dentro da igreja para que uma porta abra para você. Isto é mentira, abençoado. Isto é mentira. Isto não é verdade. Nós, abençoados, por isso que eu te chamo de abençoado. Nós estamos abençoados. Na igreja de Cristo, nós já estamos abençoados com toda sorte de bênção. Eu vou fazer uma campanha para mim ser abençoado. Nós já estamos abençoados com toda sorte de bênçãos. Vender chaves dentro da igreja, dizendo que uma porta vai se abrir, esta porta é a larga, onde muitos se perdem. Essa porta que você está entrando é a larga, onde muitos estão se perdendo. Onde muitos, milhares de pessoas estão entrando nessa porta larga, onde eles oferecem prosperidade. Prosperidade divina é uma coisa. Essas campanhas abençoadas, onde é que está escrito campanha e corrente? E aí você tem que se perguntar, aonde é que está isto? Ah, mas vamos fazer uma forcinha. Não tem na Bíblia, mas a gente faz uma forcinha para a gente obter. Você já está abençoado com toda sorte de bênção. Efésios 1:3. Você já é nova criatura diante de Deus. Você não precisa ir até a frente para se batizar em águas, para que seja remido os seus pecados, pois Cristo já fez a remissão dos seus pecados. Isto é mentira, abençoado, que as águas vai remir os seus pecados. A remissão dos pecados já foi feita pelo sangue de Jesus Cristo. É preciso denunciar a mentira dentro das igrejas. Isto é um sistema religioso para você ficar preso na denominação. Ei, mulher, acorda, desperta, tu que dormes. O Espírito Santo falou uma palavra enquanto eu estava ouvindo, ainda agora há pouco, a mensagem de quarta-feira. Abençoada, irmã em Cristo, não é porque que você recebeu uma cura de Deus, amém, glória a Deus por sua vida, que recebeste cura do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é porque um filho, um neto, um pai, um parente recebeu uma cura de Deus, ou seja, nasceu com problemas e aí Deus deu uma vida para essa, seja um neto, seja filho, seja quem for abençoado. Não é porque Deus ministrou na sua vida ou na vida de algum parente seu que você tem que ficar presa à denominação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Amém, abençoada, que você entende isso. Você não é preciso ficar presa nesse cativeiro, onde se vende chaves, foi falado no Ministério Graça Apostolado, onde se vende chaves, cada chave R$30, vezes 100 mil pessoas, 30 milhões de reais. E ainda manda um dia, hein? Traz o olho lá que é para a chave ficar mais brilhosa, mais bonita. Mas que palhaçada dentro da igreja abençoada.
Mas que palhaçada dentro da igreja, abençoados. Que palhaçada que esses falsos profetas, que esses falsos mestres estão fazendo com Cristo e com as ovelhas. Amém? Falsos profetas, falsos obreiros, falsos evangelistas, falsos presbíteros, falsos apóstolos que não trazem a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. Só que como há os falsos, também há os verdadeiros. Paulo foi um ministro verdadeiro de Deus, o ministro que anunciou a graça de Deus em Cristo Jesus. Apóstolo verdadeiro que olhou para a cruz e viu o que Cristo fez. Está tudo consumado. Eles estão batizados em Cristo Jesus. Eles estão aperfeiçoados em Cristo Jesus. Eles estão sem pecados. Eles estão batizados em Cristo Jesus. Romanos 6. Então, este é o verdadeiro apóstolo de Deus que olha para a cruz e tem a revelação do que Cristo fez. Paulo não vendeu chaves, abençoados, dentro da igreja por 300. Paulo não vendeu chaves dentro da igreja por 300 reais. Paulo não fez isso, abençoado. Paulo, ele disse: imitem a mim como eu imitei ao Cristo. Ah, mas Paulo batizou por arrependimento. Você precisa ler mais a Bíblia, abençoado. Você precisa ficar debaixo do apostolado. Paulo batizou a Crispo e a Caio. Depois disso, Paulo tem uma fala dele que ele disse: não batizei mais ninguém para que não fosse batizado, para que não disseste que foste batizado em meu nome. Então Paulo fez batismo enquanto era cego, enquanto as escamas não caíam dos olhos dele, enquanto Cristo não anunciava para ele. Devagarinho Paulo foi recebendo a graça de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo, o único apóstolo verdadeiro de Cristo ressuscitado. Então Paulo, ele foi recebendo a graça aos poucos, não recebeu tudo de uma vez, abençoado. Por isso que muitas das vezes vocês vão ver, até nas cartas de Paulo mesmo, Paulo fazendo rudimentos e obras judaicas, como o batismo, por exemplo. Batizei sim, enquanto havia escama nos meus olhos, mas após ter subido até o terceiro céu, Cristo me revelou a graça. E agora ele diz: não sabeis todos quantos estão batizados na morte de Jesus Cristo? Vocês não sabem disso ainda? Pare com com este falso evangelho. Mestre falso, obreiro falso, presbítero falso, obreira falsa, apóstolo falso. Falsos com o evangelho de Cristo, falsos, mas também há os verdadeiros. Isaías 56, 10. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. Chave dentro da igreja, cada uma por 300 reais, e traga lá o óleo. Vamos passar o óleo aqui, o óleo de azeite, óleo de salada, abençoado. É mentira, abençoado, não é óleo de Israel. E ainda que fosse, isto é obra da carne, isso são coisas da terra, não tem nada a ver com a igreja de Cristo, não tem nada a ver com uma igreja espiritual, abençoado. Não tem nada a ver, e ainda que fosse óleo de Israel. Eles estão deitados e amam o tosquenejar. Isaías 56, 10. Esta é a palavra para quem está entrando nesse apostolado. Eu tenho muito que falar, abençoado, mas eu tenho muito que falar. Glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela vida de vocês que estão ouvindo. Glória a Deus, abençoado, que trouxeram vocês a uma ministra de Cristo,
que vai prosseguir para a perfeição, sem olhar nem para a esquerda e nem para a direita. Amém, irmão? Amém, obreira? Não vou olhar nem para a esquerda. Eles amam o tosquenejar. Eles querem tirar a lã das ovelhas. Eles querem tirar. Enquanto eles não tiram tudo das ovelhas, eles não sossegam. Eles não têm paz. Eles não têm a paz de Cristo. Eles não trazem a paz de Cristo para as ovelhas. Eles não trazem, eles não vão trazer, abençoado. Eles não vão trazer, porque eles amam o tosquenejar. Estão entendendo essa palavra, abençoado? Eles amam o tosquenejar. Todos os seus atalaias, todos os pregadores de Deus são cegos. Os pregadores que não pregam, que não traz a revelação do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Que triste isso, né, abençoados? Todos os pregadores de Deus, cegos. Porque se não fazem isso, fazem aquilo. Porque se não amam o tosquenejar, traz ordenanças para a igreja. E não é para trazer. Porque nós estamos salvos em Cristo. Porque nós estamos batizados em Cristo. Porque a nossa comunhão é com Cristo. Não é nem com pão e nem com suco. Se não é de um modo, é de outro. Ah, mas porque na nossa igreja, com certeza tem rudimentos. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem sobre o que Cristo fez. Talvez, irmão, a revelação que você espera, a resposta que você está esperando para esse seu problema, não chegou ainda. Porque você não está na verdadeira igreja. De fato e de verdade, você está em uma mentira. Você não está na verdadeira igreja, que é a igreja de Cristo. Paulo olhou para a cruz, discerniu, trouxe a revelação do tudo está consumado. A revelação hoje é a palavra. Então talvez você ainda não foi ajudado neste seu problema com uma resposta. Por quê? Porque você não está na verdadeira igreja com o verdadeiro profeta, ministro de Cristo, irmão. E você precisa ter urgente uma resposta para este teu problema urgente que o tempo está passando. Você precisa ter uma resposta que o tempo está passando. Igreja que tem campanha para ser abençoado, igreja que tem campanha para você ser abençoado. Hoje é quinta-feira, eu acabei de presenciar uma bênção, coisas materiais. O meu filho de 20 anos foi agraciado. Deus tem dado força para ele. Eu tenho reconhecido Deus na minha vida e na vida dos meus filhos abençoados. Eu tenho reconhecido. E meu filho foi abençoado com uma bênção material. Amém, abençoado? Porque ele já é um eleito e escolhido de Deus, predestinado, salvo pela graça de Deus. Meu filho nunca batizou em águas abençoadas. Nem na igreja católica por aspersão na cabeça. E nem por imersão. Alô? E a minha confissão de fé é essa, que ele é um filho batizado no Espírito Santo de Romanos 6,3. Tamanha é a revelação que não vivemos com condenação. Tamanha é a revelação da graça de Deus. Não ficamos cheios de condenação, como alguns aí ficam. Então é preciso denunciar essa mentira. Meu filho não fez campanha abençoado para ser abençoado.
Ele trabalha. Alô? Ele trabalha. Então Deus dá força para ele, ainda que ele não conhece a graça de Deus abençoada. Ele não conhece. Como foi ministrado na quarta-feira, é por causa desses falsos profetas que os que estão lá fora não querem saber de Deus. Ixi, não quero saber de igreja, não quero saber de Deus. Foi falado isso no Ministério Graça Apostolado através da vida do apóstolo Marcos Gomes. É por causa dos falsos profetas que estes lá fora não querem nem ouvir falar de Deus. Como eu estava dizendo, abençoado. E é triste, é lamentável isso. É lamentável isso, abençoado. É lamentável. Então, abençoados, o meu filho de 20 anos chegou com uma bênção aqui. Eu estou muito feliz. Muito feliz com esse bem material que o meu filho adquiriu. Eu estou muito feliz e eu agradeço a Deus por ter dado forças ao meu filho de 20 anos. Ele não fez campanha, ele não fez corrente, ele não fez jejum, ele não conhece esse evangelho, graças a Deus. E se um dia vier a conhecer, ele vai conhecer o verdadeiro evangelho abençoado através da minha boca. Como eu disse, ele não fez campanha. E você que está fazendo campanha para ser abençoado, para adquirir bens materiais, ele adquiriu um bem material. Ele não subiu no monte. Ele trabalhou, abençoado. Ele não fez campanha. Ele não fez jejum. Ele trabalhou, simples assim, abençoado. Deuteronômio 28, Deus dá força para que você adquira bens. Mas Deus não te dá bens, abençoado. Alô, abençoado, Deus não te dá bens. Então o falso evangelho é o quê? O que é que o sistema religioso faz? Olha, vem e faz uma campanha de 14 dias, de 7 dias, de 24 dias, para que você seja abençoado. Este é o sistema religioso. Esta é a mentira nas áreas celestiais. Esta é a mentira. Eu tenho muito mais o que falar, abençoado. Muito, mas muito o que dizer sobre estes assuntos. Este é o sistema religioso e você precisa sair do sistema religioso. Deus não vai deixar de trabalhar na sua vida, obreira. Deus não vai deixar de trabalhar na sua vida porque você saiu do sistema religioso. Pelo contrário, Ele vai te dar forças para você prosseguir para o alvo, sem os sacrifícios. Efésios 4:8. Efésios 4, verso 8. Tenho muito o que falar e eu vou falar em nome de Jesus, abençoado. Efésios 4. E tem gente que se acha, o esperto se acha inteligente, mas está cativo no cativeiro, preso às suas denominações e aos seus pastores falsos mestres. Que graça tem, abençoado, ficar preso ao falso. Que graça tem, abençoado, ficar preso mas eu não compro chave nenhuma, mas está sendo participante. Mas eu não dou isso daí na chave, tem vezes que eu dou o dízimo, tem vezes que eu não dou o dízimo, tem vezes que eu dou o dízimo pro irmão que está lá na rua. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que graça tem ser participante. Você não compra a chave, mas você deixa o seu irmão comprar a chave, sendo enganado. Você não compra a chave, mas você deixa o seu irmão comprar a chave de R$300. R$300 uma chave, vezes 1.000 pessoas, 30 milhões de reais. Mas porque a obra é grande, tem que ser assim. Tem irmão que ainda defende o falso profeta, o falso apóstolo. É lamentável isso, abençoado. Lamentável. Efésios
Efésios foi a palavra que o Espírito Santo me deu. Olha lá, 1 Coríntios, Filipenses, Colossenses, um pouco mais para trás. Efésios 4:8. Efésios 4:8, que na primeira parte eu havia falado que eu viria com esta palavra. O verdadeiro ministro de Cristo, ele tira o cativo do cativeiro, ele tira o preso da prisão. Efésios 4:8. Efésios 4:8. Efésios 4. Eu vou com esse assunto até onde Deus quiser falar, abençoado. Parte 5, parte 6, parte 7. Será assim. Efésios 4. Efésios 4, verso 8. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Abençoados, o ministro de Cristo que recebe um dom, ele precisa usar esse dom para ministrar, para usar no ministério dele, que é o que eu faço, abençoado. Amém? Então, abençoados, preste muita atenção nisto que está acontecendo, abençoado, nas igrejas, nas áreas celestiais. Preste atenção no seu pastor, como discernir se é falso mestre, se é um verdadeiro mestre, como discernir se é um falso pastor, se é um verdadeiro pastor, se é um falso apóstolo ou se é um verdadeiro apóstolo. O verdadeiro apóstolo, ele traz o que Cristo fez, abençoado. Agora, o falso apóstolo, ele nem mexe com a graça, ele mexe com a caneta. Ele manda você trazer rosa, diz que está ungida. Aí você traz a rosa ungida para casa. Traz uma para você, traz uma para sua irmã, traz a caneta para você, traz a caneta para fulano, para Beltrano, e o seu dinheiro ficou lá. E você achando que você está ajudando a obra de Deus. É preciso discernir, conhecer. Onde é que está escrito a campanha na Bíblia? Onde é que está escrito que a caneta ungida, ela... Você vai escrever e algo ali vai sair. E você vai ser abençoado com aquela caneta, você vai ser abençoado com aquela rosa, você vai ser com aquela planta que você trouxe para casa. Ah, porque quando eu olho para ela, obreira, irmã, porque quando eu olho para essa planta eu me lembro, o Espírito Santo está em vós, ele vos lembrará de tudo e de todas as coisas, irmã. É ele quem vai te lembrar, é ele quem vai te ensinar. Não é aquela planta que você deixou um dinheiro lá e trouxe a planta para casa. Não é abençoado. Isto é um enganador. Maldito seja o enganador. Eles são falsos mestres. Eles são falsos profetas. Que vem até vós, vestidos de ovelhas. Mateus 7,15. Mateus 7, versículo 15. Mateus 7,15. Mateus 7:15. Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, mandando você trazer para casa a rosa ungida, mandando você trazer para casa a caneta ungida, mandando trazer a chave, dizendo que a porta vai se abrir. Saia desta porta larga enquanto é tempo, abençoado. Você está ouvindo uma ministra que está trazendo o verdadeiro evangelho, que recebeu de um homem de Deus. E esse homem de Deus recebeu de Cristo. Eles são, cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas,
mas por dentro são lobos devoradores. São lobos devoradores. Então, Deus deu dons aos homens. Amém, abençoado? Você, o que é um cativo? É uma pessoa presa. E os filhos de Deus estão presos às suas denominações, cegos. Os filhos de Deus estão presos a homens e não a Deus, e não ao Evangelho de Cristo ressuscitado. O que é cativeiro são essas denominações, buracos, onde o cego caiu. Então, os guias de cegos, ambos caíram ao buraco. O falso, o mentiroso. Então, abençoados, é preciso deixar, amém? É preciso deixar, quando você conhece a verdade, é preciso deixar. Se até hoje você está, se até hoje você não está sendo perseguido, outra palavra que foi falada, né? Mateus 5, por causa do meu nome, vocês serão perseguidos. Então, pastores e pastoras, obreiras e obreiros, mulher de Deus, ovelha de Jesus Cristo, filho de Deus, que você está entendendo? Sabe por que você entende a palavra? Sabe por que você entendeu a palavra aquele dia? Porque o Espírito Santo está em você. E Deus está ensinando através da minha boca, através da minha pessoa. Como Deus também pode te ensinar, porque o Espírito Santo está dentro de você. O próximo passo é esse, abençoado. Você ouviu o que Deus falou e entendeu através da minha boca aquele dia, porque o Espírito Santo me usou. Então você entendeu a palavra, você recebeu a palavra, por isso que você está aqui hoje. O próximo passo, abençoado, é você ouvir a voz de Deus, amém? Porque Cristo que está em mim, Ele está em você. Então as denominações querem ver as pessoas presas, os falsos profetas, então eles não ensinam essas coisas, só ensinam mentira para o povo de Deus, dizendo que você vai ser abençoado se você fizer uma campanha. Não, você tem que trabalhar, abençoado. Você não tem que fazer campanha nenhuma. Então tem que denunciar a mentira e tem que falar a verdade. Tem que denunciar o sistema religioso. Então, se você não está sendo perseguida, abençoada, como os homens de Deus, os verdadeiros homens de Deus tem alguma coisa de errado. Tá todo mundo te elogiando com a sua simpatia? Simpatia não é unção. Eu quero nada com simpatia, abençoada. Simpatia é coisa da carne. Alô? Simpatia é coisa da carne. Alô? Simpatia é coisa da carne, abençoado. Eu quero mais é unção de Deus, abençoada, amém? Unção para ministrar, é isso que eu quero. Amém, abençoado, amém? Então vamos lá. Atos 16. Atos 16, versículo 16. Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava muito lucro aos seus senhores. A igreja está cheia de gente com adivinhação, falsos profetas. A adivinhação é uma obra da carne. Não pode haver isso dentro da igreja, amém, abençoado? Ela seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E fez isso ela por muitos dias. Paulo, porém, incomodado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias. E na mesma hora
saiu. Espírito de adivinhação, obra da carne. Eu declaro espírito de sabedoria sobre a sua vida. Eu declaro espírito de temor sobre a sua vida, não espírito de adivinhação. Amém, abençoado? Então, Paulo aqui ainda, em um tempo sem receber a graça de Deus, ainda havia rudimentos, né? Por isso ele fez aqui essa obra. Sai em nome do Senhor Jesus. Amém, abençoado? Então, o assunto não é este, mas acabei dizendo e então está dito. Amém? Atos, verso 19. Vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida. Olha lá, os falsos profetas, mestres falsos. Vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, pessoas com adivinhações dentro da igreja, prenderam Paulo. Estes que anunciavam a verdade. Olha lá, se você não está sendo perseguido, tem algo de errado. Por causa de Cristo, tem algo de errado. Comigo ninguém nem fala mais, abençoado. Comigo não vem nem na minha casa mais. Antes, aquele que comia comigo um prato de comida e tomava café aqui na minha casa, nem fala mais comigo. Então, abençoado, fique ligeiro. Se essas coisas não estiverem acontecendo com você, você não está anunciando o evangelho. Porque quando a gente passa a anunciar o evangelho no prato conosco, eles não comem mais. Nem na minha casa vem mais. Se dá bom dia ou se dá boa tarde para mim, está apenas cumprindo um ritual do mundo. Bom dia, boa tarde, tudo bem, como vai? Vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, na esperança das autoridades. Olha lá, porque Paulo denuncia os falsos profetas, abençoados. Porque Paulo, ele denuncia a mentira na igreja. Olha lá, presos. Olha lá. Paulo e Silas os levaram. Olha lá, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça na presença das autoridades. Prenderam Paulo por pregar o evangelho. Apresentando-os às autoridades, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos pregam costumes que não nos é permitido receber nem praticar, visto que somos romanos. A multidão levantou-se unida contra eles. A multidão, aqueles que estão na porta larga. A multidão levantou-se unida contra eles e as autoridades, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Por causa de Jesus, porque estavam anunciando a verdade. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus, e os outros presos os escutavam. Então, você que está preso à denominação, você que é cativo deste cativeiro, dessas grandes denominações que estão oferecendo chave, caneta, planta, óleo, estão dizendo que tem demônio dentro da igreja. Você que é cativo, abençoado, nesses cativeiros, desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. De repente ouve, olha lá, e os outros presos os escutavam. Então, há presos nessas denominações escutando Paulo. Então, desperta, ó tu que dormes. Saia dessas denominações, abençoados. Saia desse cativeiro. De repente houve um terremoto tão grande e os alicerces da prisão foram abalados, abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Então foram abertas as portas. Não é a chave que vai abrir a porta de emprego para você, abençoado. Não é a chave de R$300 que vai
que você vai conseguir ou adquirir bens, propriedades. Meu filho não faz campanha e conseguiu um bem com o suor do seu trabalho, administrando bem o seu dinheiro. Administre bem o seu dinheiro, não ganhe 4 e gaste 10, que aí não tem como. De repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Quando se ouve Paulo pregando o evangelho, abre-se a porta. Quem abre? Deus e mais ninguém. Chave de R$300 não abre porta nenhuma. Isto é mentira, isto é mentira, isto é mentira, é mentira e é mentira e é mentira. Deixem de ser bobos abençoados. Deixem de ser tolo. Ó Gálatas insensatos. Paulo disse, ó Gálatas insensatos. Quem vos enfeitiçou? Paulo disse, quem está enfeitiçando vocês, não saia da palavra. Essa foi a palavra que Deus me deu essa semana. Não saia da palavra, abençoados. Não saia da palavra, abençoados, para que Deus se manifeste na sua vida. Amém, abençoados? Então, glória a Deus, abençoados. Não deixe os falsos mestres te enfeitiçarem. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Não saia da palavra, não é para você sumir. Não é para ir ali, é para ficar aqui. Amém, abençoados? Então, glória a Deus pela vida de todos vocês. Que o Espírito Santo fale ao seu coração, à sua mente. E você volte às Escrituras, volte à palavra, volte a enxergar, porque as denominações que falam mentiras, elas vão te cegar, elas não vão fazer você enxergar a palavra de Deus, elas não vão fazer você enxergar a palavra de Deus, e aqui cai as suas escamas. Amém, abençoados? Então, glória a Deus pela sua vida, amém? Glória a Deus pela vida de todos. Graças te dou, Pai, por essa palavra. Graças te dou por esse ministério. Graças te dou por tudo e por todas as coisas. Que as ovelhas ouçam a sua voz. Que as ovelhas entendam a sua palavra, aquilo que está sendo ministrado, amém? Então, glória a Deus, em nome de Jesus, amém? Então, abençoado em tudo, dai graça, amém? Então, agradece a Deus aí, que eu agradeço a Deus daqui, amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Até a terceira parte.